Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa super linda, bem grandona, cabe bastante coisa. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam do like e de se inscrever no canal para ver os próximos tutoriais. Bom, para os materiais a gente vai precisar de uma tesoura, uma agulha número 5. A minha tem duas pontas, a do 5 e a do 3,5, mas eu vou usar só a de 5. E um barbante número 8. Eu tô usando esse barbante aí lilás, que ele era uma bolsa, eu desfiz e vou usar ele. Mas é só vocês procurarem barbante número 8, que vocês vão achar. E vocês podem comprar da cor que quiser. O meu é dessa marca aí. Então, vamos começar com a nossa bolsa. A primeira parte que a gente vai fazer é o fundo dela. Então, a gente vai começar fazendo um nozinho para iniciar. A gente vai iniciar o nosso trabalho com 31 correntinhas. Essa bolsa, ela tem 27 centímetros de largura e 36 centímetros de comprimento. Aí, caso vocês queiram utilizar outra linha, tá tudo bem também. É só se vocês quiserem ela maior, como a minha, vocês vão ter que fazer mais correntinhas. Pronto, depois que a gente fizer as 31 correntinhas, a gente vai voltar lá na agulha, vai contar 4 correntinhas a partir da agulha ali e fazer o nosso primeiro ponto alto. Após o primeiro ponto alto, a gente vai para próximo correntinha e vai fazer outro ponto alto. A gente vai fazer ponto alto por toda a correntinha. Então, ó, fiz, agora a gente vai pro próximo, faz mais um ponto alto e vai seguindo assim, até a última correntinha. Bom, agora a gente fez aí, ó, ponto alto para cada pontinho de base, né, para cada correntinha. Agora a gente chegou no na última correntinha. A gente vai entrar e vai continuar fazendo igual. Um ponto alto. Ó, fizemos ali. Agora, a gente vai voltar nesse mesmo ponto, no último ponto, vai fazer outro ponto alto. A gente vai ficar com 2 pontos altos agora, dentro desse mesmo espaço. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, voltar dentro do mesmo ponto e fazer 3 pontos altos agora, direto. A gente vai pro primeiro ponto, pro segundo, e faz o último ponto alto, tudo dentro do mesmo ponto. Que a gente vai fazer isso para a gente conseguir virar o nosso trabalho e fazer o formato do fundo. Depois disso, a gente vai fazer mais 2 correntinhas. E vai voltar dentro do mesmo espaço e fazer mais 2 pontos altos. Tá vendo? Aí, então, vai ficar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, dentro lá do último ponto. E agora, a gente vai voltar a fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai para o próximo ponto, vai fazer um ponto alto. Vai no próximo, faz outro ponto alto. E vamos seguir assim até o final, fazendo ponto sobre ponto.
Tá vendo? Indo pro próximo e fazendo. Agora eu vou deixar passando um pouquinho mais rápido, porque é só ponto sobre ponto, até o final da nossa carreira ali, né? Pronto, a gente chegou aí no final fazendo ponto sobre ponto. Aí tá vendo que tá faltando aquele primeiro ponto alto e aquelas correntinhas de início? A gente vai entrar aí nesse ponto, fazer um ponto alto. E ao invés da gente ir fazer nessas correntinhas, a gente vai ignorar elas, porque elas ficam menorzinhas, elas ficam difícil de ver ali, então a gente vai fingir que elas não existem, ó, tá vendo? E vai fazer o nosso aumento neste último pontinho alto. Então, a gente vai pegar e vai fazer mais outro ponto alto, totalizando dois pontos altos igual lá do outro lado. Vai fazer duas correntinhas. Três pontos altos dentro do mesmo ponto. Tá vendo ali? Dentro do mesmo ponto, ó. Fazendo o nosso último pontinho desse bloquinho aí de três. Porque a gente tá repetindo o outro lado, basicamente, tá vendo? Agora que a gente fez os três pontos, a gente faz duas correntinhas. Volta dentro do mesmo espaço e faz um ponto alto. Aí, a gente já tem um ponto dentro desse ponto do outro lado, né? Então, a gente vai entrar dentro dele e vai passar, ó, ali, vendo? Dentro desse pontinho aí. E vai passar um ponto baixo para poder fechar o trabalho. Depois daquele pontinho ali, quando a gente for descendo, ele não vai existir mais, aquelas três correntinhas de início. Então, tá vendo? Que na outra ponta ficou igual essa ponta. Dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos nessa extremidade aí. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira, que vai ser igual. A gente vai subir três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vai para o próximo ponto. E vai fazer o ponto alto. E vai seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Sem segredo, só fazer um ponto alto para cada ponto de base e ir seguindo no trabalho, tá vendo? Depois que a gente seguir aí fazendo apenas ponto sobre ponto, a gente chegou ali no último, a gente vai entrar nele fazer nosso ponto alto. E agora a gente chegou nesse espaço aí. Nesse espaço, a gente vai fazer dentro dele, a gente vai entrar, vai fazer o primeiro ponto, vai fazer mais um, dois pontos altos ali dentro, duas correntinhas, e vai voltar dentro do espaço e fazer mais dois pontos altos, para poder dar esse efeito da viradinha. Pronto, fica assim, ó, dentro desse espacinho. Agora, a gente vai pegar e fazer ponto sobre ponto dentro desses três pontos aí. Então, a gente vai entrar dentro dele e vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer três pontos altos aí dentro. Tá vendo? Fica assim. Aí, a gente chegou no outro espacinho, a gente vai repetir a mesma coisa. A gente vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro do mesmo espaço.
Fica assim, ó. E agora a gente vai seguir normal. Vamos fazer ponto sobre ponto até chegar à outra extremidade. Então, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. A gente vai ali no próximo, vai fazer o ponto alto e vai seguindo assim até chegar na próxima extremidade. Que na verdade a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa. Chegamos ali, ó, no último ponto, a gente faz um ponto alto. E agora a gente chegou nesse espacinho, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro do mesmo espaço, né? Fica assim. Agora a gente vai pegar aqueles três pontinhos e vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer três pontos altos ali. Chegou no espacinho, a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. A mesma coisa, a gente faz a mesma coisa em todos os quatro cantos. Desse jeito. Agora ali, a gente vai para o nosso último ponto, que tá sem nenhum ponto em cima, e vai fazer o nosso último ponto alto. Aí, a gente vai pegar na terceira correntinha daquelas que a gente começou, vai entrar dentro dela e vai fazer um ponto baixíssimo para fechar ali a nossa carreira. E ela vai ficar assim, a nossa segunda carreira finalizada. E já vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer quase igual. A gente vai subir três correntinhas. E agora fazer um ponto alto para cada ponto de base. Mas dessa vez a gente sempre vai pegar, ó, ali na argolinha de trás do ponto. Então, a gente pega a linha na agulha, vai ali na argolinha apenas na de trás, sem pegar as duas. E vai fazer um ponto alto. A gente vai fazer isso por toda a carreira, sempre ali pegando a argolinha de trás. Tá vendo? Mais uma vez. Pegando apenas a argolinha de trás do ponto. E continuar assim por toda a carreira. Pegando ali na parte de trás e fazendo ponto alto para cada ponto de base. Chegando aí, gente, ó, no espacinho, a gente não vai fazer o que a gente estava fazendo nas outras carreiras. Agora, a gente vai fazer apenas dois pontos altos dentro desse espaço, que é só mesmo para dar a quantidade de pontos. A gente fez duas correntinhas, né? Quer dizer que tem dois pontos ali. Então, a gente vai preencher com dois pontos altos, mas não vamos fazer mais nada, nenhum aumento. Aí, vamos continuar. A gente vai, próximo ponto de base, vai pegar na argolinha de trás e vai continuar fazendo
a mesma coisa, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando ali a argolinha de trás, até a gente chegar ali naquele próximo espaço. Finalizando aí nosso último ponto dessa parte, a gente já chegou no espacinho que a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro dele. Mais nada, sem nenhum aumento, apenas 2 pontos altos para dar a quantidade de pontos, que é 2 correntinhas, né? Agora a gente vai continuar seguindo ali. Deixa eu pegar a argolinha de trás do próximo ponto, entrar e fazer um ponto alto. E seguir assim até o final, onde tiver o espacinho, pra gente repetir esse processo que a gente fez. Chegando aí, ó, no último ponto, faz a mesma coisa, um ponto alto, pegando apenas a argolinha de trás. Chegando no espacinho, a gente vai fazer 2 pontos altos. E segue normal, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar no próximo espaço. Chegando no espaço, faz 2 pontos altos. E segue fazendo ponto alto, que na verdade aí já não tem muito, né? A gente tá quase finalizando. A gente vai fazer esses 3 pontos que tá faltando. E vamos fechar nossa carreira com um baixíssimo. Então, a gente vai pegar ali na terceira correntinha de início que a gente fez, essa aí, e vai entrar dentro dela e fazer um baixíssimo. Indo para a próxima carreira, essa carreira é bem simples, que a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Então, a gente vai subir 3 correntinhas. E vai continuar aquele esqueminha de pegar apenas na argolinha de trás do ponto. Viu? Aí a gente vai fazer um ponto alto, pega ali na argolinha de trás e faz outro ponto alto. Ponto sobre ponto, sem nada diferente, mas pegando só a parte de trás da argolinha do ponto de baixo. Igual tá mostrando, tá vendo? E vai fazer isso por toda a volta, ó, apenas ponto sobre ponto, sem segredo, até chegar no final. Ó, fiz ponto sobre ponto, pegando apenas a argolinha de trás, cheguei no último e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha lá em cima. E agora a gente já tem a nossa quarta carreira pronta, tá vendo? Agora a gente vai fazer aquela partezinha que fica uma redinha, né, que fica abertinha ali, quadriculado. Então, a gente vai subir 3 correntinhas para dar o primeiro ponto alto e mais uma correntinha de separação. Então, a gente vai subir 4 correntinhas, vai pular um ponto e entrar no próximo ponto. Agora, nessas próximas carreiras, a gente não precisa pegar só a argolinha de trás, não. A gente pode entrar dentro do ponto normalmente, pegando ali as 2 argolinhas. Tá vendo? Fiz um ponto alto aí. Agora, eu vou fazer uma correntinha para separar, pular um ponto e ir para o próximo ponto, justamente para dar essa abertura. Ó, uma correntinha, pula um ponto e faz o próximo ponto. Uma correntinha, pula um ponto de base e entra dentro do próximo ponto. E essa carreira ela vai ser inteira assim, na verdade, o resto da bolsa, do corpo da bolsa até a alça, ela vai ser só fazendo isso. Então, ó, uma correntinha, pula um ponto de base e vai para o próximo ponto
e faz um ponto alto. Ó, ela vai ficando desse jeitinho assim. E é assim que a gente vai continuar por toda a nossa volta, fazendo uma correntinha para separar e um ponto alto, pulando o próximo ponto de base sempre. Vamos seguindo desse jeito. Pronto, ó, eu segui fazendo exatamente isso por toda a volta. E agora eu vou finalizar ali, ó. Fiz uma correntinha para separar. Eu vou entrar na terceira correntinha, lembrando que a gente fez 4 aí de início, porque uma é de separação, então a gente tem que entrar na terceira. E vamos para nossa próxima carreira. A gente vai subir as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e depois fazer uma correntinha para separar. Aí agora a gente vai fazer em cima do ponto um ponto alto. Agora vai ficar bem mais fácil, que não precisa nem prestar atenção muito, contar demais, porque a gente sempre vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente já fez uma correntinha de separação e vai no ponto, entrar dentro dele e vai fazer um ponto alto. Tá vendo? Fazendo uma correntinha de separação e um ponto alto em cima do ponto de baixo. O corpo da nossa bolsa, ele vai ser inteiro desse jeito, fazendo esse padrão de um ponto alto, uma correntinha para separar e outro ponto alto. Então, a gente vai seguindo assim até dar a volta em toda a carreira. Continuei fazendo essa mesma coisa até chegar ali no último ponto. Aí você faz uma correntinha de separação, vai lá dentro daquelas correntinhas de início, vai entrar dentro da terceira, lembrando que a quarta é a correntinha para separar. A gente entra dentro da terceira e fecha com um ponto baixíssimo. E vamos para a nossa próxima carreira, que é igual à carreira anterior. A gente vai subir as 4 correntinhas, vai para o nosso próximo ponto, vai entrar dentro dele e fazer um ponto alto. Uma correntinha para separar, entra no próximo ponto e faz um ponto alto. Agora a gente vai seguir desse jeito até a gente atingir o tamanho que a gente quer da nossa bolsa. Aí é bem opcional mesmo. Vai do tamanho que você quer. Você pode fazer ela com mais carreiras, com menos carreiras do que eu fiz. No caso, essa que eu tô fazendo, eu subi 18 carreiras deste formato aí furadinho, né? Tirando aquelas que a gente fez de base ali, do fundo da bolsa, eu fiz mais de 18 dessas aí que eu tô fazendo agora. Mas como eu falei, é opcional. É do tamanho que você quiser, é a quantidade de carreiras que você vai subir. E a gente vai continuar fazendo isso, gente. Sem segredo. Sempre uma correntinha para separar e ponto sobre ponto.
E ela vai ficando desse jeito, olha, subindo as carreiras. E agora eu vou continuar subindo carreira até atingir as 18 carreiras que eu quero. Então, sempre fazendo aquele esqueminha de uma correntinha de separação ponto sobre ponto. Chegando na terceira, fecha com baixíssimo, sobre 4 correntinhas e começa tudo de novo. Aí, ó, essa aí é a minha já, com as 18 carreiras. Ela fica bem grandona, como eu falei com vocês, ela tem 36 centímetros de comprimento, junto com o acabamento, né? Por enquanto a gente já tá no corpo. Ó, a última correntinha para separar, vamos entrar ali na terceira correntinha e fechar com baixíssimo. E agora eu finalizei o corpo da nossa bolsa, viu? Agora a gente já vai para a parte do acabamento ali de cima da bolsa. A gente vai subir uma correntinha, entrar no espacinho, fazer um ponto baixo, entrar no ponto e fazer um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo também. E no pontinho, um ponto baixo. Vai funcionar assim. Ou seja, em cada espacinho vai ter um ponto baixo, e em cada ponto de base vai ter outro ponto baixo. A gente faz um ponto baixo nesse espacinho, porque a gente fez uma correntinha ali no meio, então quer dizer que também tem um pontinho. Então, a gente vai fazer ponto baixo ao redor de toda a bolsa, até chegar lá no final. E vamos continuando fazendo por todos os pontinhos. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo vocês. Mas não tem muita dificuldade não, prestando bem atenção, fica facinho de fazer. Depois de passar o ponto baixo ao redor de toda a bolsa, como eu estava mostrando, ela fica assim, com a primeira carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira, para esse acabamento ele ficar bem bonito. Então, a gente vai subir uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto, igual a gente fez na carreira anterior. E agora, a gente vai fazer ponto baixo para cada ponto de base no redor de toda a bolsa. Agora, não tem muito problema, porque não tem aquele espacinho, então é só os pontos que vão estar embaixo mesmo. Aí, é fazer ponto baixo para cada ponto de base ao redor de toda a bolsa até chegar ali onde a gente começou, para a gente poder fechar. Ó, chegando aí no finalzinho, já passei ponto baixo por todo a volta. Quando a gente chegar ali no último, a gente passa o ponto baixíssimo e junta eles, igual a gente tá fazendo sempre, né? E assim, a gente já fez a nossa segunda carreira de acabamento. Tá vendo como que fica? Porque desse jeito ela fica bem mais bonita, ela fica bem mais estruturada, né? Agora a gente já terminou o corpo e o acabamento ali de cima. Agora a gente vai precisar fazer a parte das alças. Então, com a bolsa fechadinha assim, a gente vai marcar os dois pontinhos que ficarem lá nas extremidades dele, ó. Tá vendo? Esses dois pontinhos, um oposto do outro. No meu caso, ficou 44 pontos na frente, tirando esses da marcação, e 44 pontos atrás. É legal contar para ele ficar o mais simétrico possível, né? Mas não tem muito segredo, é só marcar os pontinhos lá opostos. Aí, com a bolsa fechada mesmo, é fácil de achar esses pontinhos das extremidades, né? Agora, eu vou pegar o fio, vou colocar ali na minha agulha e vou fazer
um ponto baixo. Agora, a gente vai pro ponto de base seguinte e fazer mais um ponto baixo. Aí, eu já vou embutindo esse fiozinho, que eu gosto de embutir ele pra depois só cortar. Ó, e pro próximo. E também fazer um ponto baixo. Fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo na carreira anterior, né? Ponto baixo sobre ponto. Agora, nessa etapa, eu vou fazer apenas 14 pontos baixos, porque agora eu tô indo fazer a minha parte da alça. Então, a alça, ela muda um pouco, né? Ela não vai passar esse ponto baixo na volta de tudo. Então, a gente vai continuar fazendo os pontos até atingir 14 pontos altos para a gente começar a fazer a nossa alça. A gente vai subir a nossa alça, né? Então, fazendo os pontinhos, ponto baixo sobre ponto, até atingir 14 pontos. Aí, caso vocês queiram fazer, gente, com outra linha, com outra agulha, é interessante vocês entenderem como que funciona a estrutura da bolsa. Porque se você entende a estrutura da bolsa, você consegue fazer ela com qualquer linha e com qualquer agulha. Tá bom? Só prestar atenção em como ela foi feita, na estrutura dela. Aí, agora que a gente fez os 14 pontos baixos, a gente vai subir 65 correntinhas, que é um tamanho que eu achei que fica bom para uma alça de uma bolsa desse comprimento. Mas aí também vocês podem ir medindo em vocês e vendo se vocês querem maior ou menor. Ó, tá vendo? Eu marquei ali o ponto da extremidade e andei 14 pontos baixos até começar a subir a correntinha. Agora, do outro lado, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai contar 14 pontos, contando da marcação, pra gente colocar a nossa alcinha e ela ficar exatamente na mesma distância do que do outro lado, né? Então, ó, na hora que a gente contou ali os 14 pontos, a gente vai pegar a nossa agulha, entrar dentro do ponto, né? E puxar o fio em um ponto baixo. Daquele jeito, ó, tá vendo? Agora, a alça já tá pregada ali do outro lado. Aí, agora que a gente fez isso, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A gente vai fazer ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali na marcação. Que aí, depois da marcação, a gente vai pro outro lado da bolsa, para poder fazer a outra alça, né? Pronto, já fiz os 13 pontos, né? O 14 é o que tá a marcação. E agora, a gente já tem um lado prontinho. E a gente vai continuar andando do outro lado agora. Então, do outro lado, contando esse aí pontinho que a gente já fez, a gente tem que fazer 13, né? Porque aí fica 13, mais esse fica 14. A gente vai ter 13 de um lado, 13 do outro, e 14 é o ponto que fica exatamente na extremidade. Então, depois da gente fazer o ponto da marcação, que é o 14º, a gente vai ter que fazer mais 13 pontos para igualar a quantidade que tem do outro lado. Então, fazendo exatamente a mesma coisa, a gente vai andar com ponto baixo pela carreira anterior, né? Para poder chegar ao local da gente subir as correntinhas e fazer a segunda alça. Então, vocês entenderam? A gente fez 14 lá porque a gente já tá contando o pontinho que eu marquei das extremidades. Mas tirando o pontinho da extremidade, fica 13 de um lado, 13 do outro, tirando, né, o ponto do meio. Agora, a gente vai subir as mesmas 65 correntinhas, né? Tudo tem que ser bem simétrico, tem que ser a mesma quantidade para não ficar desigual.
Aí a gente vai subir as 65 correntinhas e a mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse. A gente vai contar lá do outro lado 13 pontos. O porquê de 13 pontos a gente contou 14 do outro lado? Porque a gente já não está contando o ponto marcado, porque ele já está feito. Então, a gente vai contar os 13 pontos que está faltando e colocar a nossa agulha para segurar a nossa alça. Tá vendo? Passei ali a agulha e vou puxar a linha agora e fazer um ponto baixo. Agora, a gente já fez ali o nosso ponto baixo e já segurou a nossa alça, né? Então, a gente vai continuar fazendo ponto baixo até chegar lá no último ponto que já foi feito, para a gente finalizar a nossa carreira. Gente, se vocês estiverem achando um pouco difícil, complicado, tenta prestar atenção na imagem. Às vezes aí na opção do YouTube tem como colocar o vídeo mais lento, porque tem gente que é muito mais visual do que ouvinte, né? Então, mas é como eu disse, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí pra mim que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês. Ó, aí a gente já chegou no último ponto. Aí eu vou entrar lá e fechar. Agora eu coloquei um marcadorzinho, gente, porque eu acabei ficando confusa sobre o último ponto. Mas aí é só para saber mesmo qual que é o último ponto. Não tem necessidade de colocar, não. Eu fiz toda a bolsa sem colocar. Só esse aí que eu acabei ficando confusa. E eu preferi marcar qual que é o último ponto para saber onde é que eu tenho que terminar certinho. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente vai subir uma correntinha. E agora a gente vai fazer ponto baixo para cada ponto de base. Como a gente já fez nessa marcação aí e tal, a gente não vai precisar contar mais nada, é só fazer ponto sobre ponto mesmo. Até chegar ali na parte da alça, que é as correntinhas, né? Ó, fizemos ponto sobre ponto, sem segredo. Entramos ali no último ponto, tá vendo? E agora a gente vai começar a fazer ponto baixo na alcinha para deixar ela mais grandinha, né? Para deixar ela mais estruturada. Então, ó, a gente vai pegar ali, cada correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo em cima dele. Tá vendo? Em cada correntinha, a gente vai passar um ponto baixo. Pra ela ficar mais grossinha, assim, tá vendo? Que ela fica bem mais bonita. Mas aí também é opcional. Se vocês gostarem dela mais fininha, vocês não precisam fazer essa carreira. É isso, durante agora toda essa alcinha, a gente vai passar um ponto baixo, como a gente vai fazendo um acabamento final da bolsa. Essa é a última etapa que a gente vai precisar fazer. Ó, depois que eu terminei toda a alça, passando ponto baixo em todas as correntinhas, eu vou entrar aí, ó, nesse primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo em cima dele. Pro próximo, fazer um ponto baixo e fazer um ponto baixo até chegar ali do outro lado, na próxima alcinha. Apenas ponto sobre ponto. Ó, tá vendo? Deixa até mais acelerado, porque não tem segredo. Ponto sobre ponto até a alcinha, gente. Que aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. A gente vai passar o acabamento em cima da alça também, pra ela ficar mais grossinha e ficar mais bonita. Chegando aí nas correntinhas da alça, a gente faz um ponto baixo também nesse ponto da correntinha, né? E agora a mesma coisa do outro lado, a gente vai fazer ponto baixo por toda a alça.
A gente entra na primeira corrente, faz um ponto baixo na segunda, na terceira até o final, até completar ela inteira. Pronto, agora a gente terminou a nossa segunda alça, passamos o ponto baixo nela inteira. A gente chega ali na base dela, faz um ponto baixo e continua fazendo ponto baixo para cada ponto de base até chegar ali no final, no nosso primeiro ponto baixo para a gente finalizar. Então, continua igual, ponto baixo para cada ponto de base. Chegando ali no marcador, que sinaliza meu último ponto, né? Eu faço o ponto baixo em cima dele também. Aí acabou saindo um pouco da tela, mas é basicamente a mesma coisa que a gente tá fazendo. A gente vai entrar ali no último ponto e passar o baixíssimo. Depois disso, a gente vai cortar o nosso fio. Porque a gente já terminou a nossa bolsa, ela já tá finalizada desse jeito. Aí eu passo esse fiozinho ali pra dentro, pra depois eu vou cortar ele, amarrar ele direitinho, cortar e fazer os acabamentos, né, os arremates. E agora ela já tá pronta, desse jeitinho. A gente fez o fundo, o corpo dela com 18 carreiras, né, vazadinhas, o acabamento de cima, né, e as alças. Lembrando, como eu falei, essa minha bolsa, ela tem 27 centímetros de largura e 36 de comprimento. Isso eu não tô contando a parte das alças, né? Só mesmo a parte ali do corpo. E ela fica desse jeito depois de finalizada. Ela fica super bonita, o acabamento da alça fica perfeito. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode deixar aí pra mim que eu vou tentar responder vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.